O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, virou uma tendência inesperada nas redes sociais. Esse homem de 79 anos geralmente gera interesse, gera comentários em função das ações, em função das coisas polêmicas que ele diz. Mas dessa vez, o Donald Trump está despertando o interesse de todo mundo nos Estados Unidos porque ele não aparece e não diz nada. No momento em que eu redijo esse roteiro, a frase Trump está morto ou Trump is dead aparecia em alta na plataforma X, o ex-Twitter. Desde a ausência do Trump em eventos públicos, até uma esquisita mancha roxa numa das mãos dele. São várias especulações, muito intensas. Mas o que estará por trás desse boato? Trump está morto. E até mais interessante do que isso, como é que comentários de pessoas próximas ao Donald Trump turbinaram essa boataria toda, hein? Bom dia, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Obrigado por assistir o meu vídeo. Hoje eu estou fazendo aqui um react do canal do Avro, né? O canal do Avro, olha aí. Então, se vocês quiserem ver o vídeo dele por inteiro, por favor, vá lá. Eu vou deixar o link do canal dele no meu primeiro comentário fixado aí, mas vocês vão lá no Avro e assistam essa notícia por inteiro. Tudo bem? Combinado? Então bora lá ouvir essa doideira aí que o Trump is dead, ou seria morto, ou é tudo fake news, que na verdade é o que eu acho. Porque o senhor Tio Sam é o Leonardo da Vinci da mentira. É o forte do governo americano. Mentir. Os rumores sobre a supostíssima morte do Donald Trump ganharam muita força depois de uma entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos, que é o J.D. Vance. Ele conversou com o US... Lembrando, a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco assim de música cristã, que para mim a música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus e não recebe nada em troca. Mas a música cristã é uma forma daquela pessoa que veio para o evangelho, de repente, começar a ganhar dinheiro ou curtir um ritmo que ela já gostava lá no mundão. O QR Code aqui da rádio tá aí, ó, em cima. Deixa eu ver aqui, acho que eu deixei ele meio apagado aqui, ó. Isso, agora sim. Agora eu tirei. O QR Code da rádio tá aí. Vocês colocam o celular aí no QR Code e ele vai direcionar você ao aplicativo da rádio. Lá tem o meu telefone, onde vocês podem pedir uma música ou então pedir uma oração para você, para o seu tio, para o teu vizinho e até para o seu animal de estimação. Mas bora lá ouvir sobre o Donald Trump. Say Today, foi no dia 27 de agosto. E naquela ocasião, ele disse que estava pronto para assumir o cargo caso acontecesse uma terrível tragédia com o titular Donald Trump. Só que naquela mesma ocasião, ele enfatizou que o Trump estava saudável, estava cheio de energia, trabalhava mais que os jovens, tudo isso. Seu chefe é um dos mais velhos a ter passado pelo cargo e você é um dos mais jovens na vice-presidência. Você está pronto para assumir o cargo e por que os Estados Unidos devem confiar em você?
Eu tive o melhor treinamento possível ao longo dos últimos 200 dias, mas quero dizer que o presidente tem boa saúde, tem muita energia. A maioria das pessoas que trabalha com ele é bem mais jovem, mas todos concordam que ele é o último a ir dormir, ele é o último fazendo ligações durante a noite, é o primeiro a acordar e é o primeiro a fazer ligações de manhã. Isso aí tá correto, porque o cara é velho. E velho é assim mesmo. Vai dormir tarde, não tem sono, acorda cedo porque também não tem sono. Então, isso é coisa de velho. Então, até então, nenhuma novidade, porque velho é assim mesmo. E adivinhem só porque eu sei. Isso te diz alguma coisa? Mas por que uma repórter faria uma pergunta desse nível se o cara tivesse gozando de plena saúde? Tem a plena saúde de uma pessoa de 30 anos e tem uma saúde não tão plena de alguém de 80 anos. Ou não? Mas como? Eu não acredito que o senhor Tio Sam fale a verdade nunca. De repente, ele pode aparecer em um porta-avião lá perto da Venezuela. Eu conheço essa gente. Mentir faz parte do dia a dia deles. Mentem até para dizer bom dia, quando tá tudo de ponta cabeça. Bora lá! Então, as coisas podem acontecer, tragédias terríveis acontecem, mas eu estou muito confiante de que o presidente dos Estados Unidos está em boa forma e vai até o final do mandato, vai fazer coisas grandiosas pelos Estados Unidos. Conclusão, essa entrevista por si só não justifica nem a boataria, quanto mais a certeza que alguns parecem ter de que o Trump está morto. Então de onde vem essa ideia? Olha, como quase sempre acontece com as teorias conspiratórias, essa ideia vem de uma certa ligação, de um certo nexo que os conspiradores enxergam entre os fatos. De um lado tem a mancha na mão do Donald Trump. Do outro lado, tem o fato de que ele não faz aparições públicas já tem alguns dias. Sobre a mancha, numa das últimas aparições públicas do presidente, essa mancha estava coberta por uma pesada maquiagem. Trump volta a aparecer em público usando maquiagem na mão, um mês depois de diagnóstico de insuficiência venosa crônica. É no G1, e ali a gente vai ler que a porta-voz da Casa Branca até foi questionada sobre a saúde do presidente, mas se saiu pela tangente. A porta-voz da Casa Branca, a Karoline Leavitt, não comentou diretamente a maquiagem, mas quando foi questionada pelo jornal inglês The Independent, ela fez uma referência aos apertos de mão frequentes do presidente americano. Aspas, o presidente Trump é um homem do povo e se encontra com mais americanos e aperta as mãos deles diariamente, mais do que qualquer outro presidente na história. Seu compromisso é inabalável e ele prova isso todos os dias, disse a porta-voz Leavitt ao jornal no sábado, dia 23. É verdade que a porta-voz foi meio escorregadia nessa ocasião aí, dia 23, mas para não ser injusto, a gente precisa voltar no tempo até o dia 17 de julho, quando ela abordou a saúde do presidente Trump de maneira muito frontal, muito direta. I know that many in the media have been speculating about bruising on the president's hand and also swelling in the president's legs. So, in the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House Medical Unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers.
All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed normal cardiac structure and function. No signs of heart failure, renal impairment, or systemic illness were identified. Additionally, recent photos of the president have shown minor bruises. Então, o cidadão está inchando as pernas, inchando o pé, inchando a mão, mas não há sinais de insuficiência cardíaca. É isso. Se ele está inchando o pé, está inchando a mão, se não é insuficiência cardíaca, é insuficiência renal. Entendeu? Então, ele está com problema sim. Porque incharia os pés se não tivesse problema vascular. Pois é exatamente o que incha o pé. E problema nos rins também. Incha o pé. E as mãos? Então ele está sim com um problema. Bruising on the back of his hand. This is Pode até não ser grave, mas que tá com problema, tá. E você acabou de dizer isso, mas não admitiu. consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy, and the president remains in excellent health. Então, é fato que a saúde circulatória do presidente dos Estados Unidos tem lá suas debilidades. Também é fato que ele está sem fazer aparições públicas desde terça-feira, quando a Casa Branca soltou os registros em vídeo dessa reunião que você está vendo aí enquanto eu falo. Mas daí a afirmar que ele está morto, é um salto muito grande. A entrevista do J.D. Vance certamente mexeu com as imaginações mais conspiratórias, foi um incentivo para esse salto. Mas não foi só isso não, tem outra coisa. Donald Trump está morto, as redes sociais entram em frenesi depois de rumores de morte surgirem no X, também chamado de Twitter. Essa manchete é da Express Tribune e é importante notar que ela foi colocada na editoria de entretenimento e não de política. Outra coisa, você vai ler ali que enquanto o Twitter especulava sobre a morte, algo estranho acontecia no site da Casa Branca. A tendência coincidiu com uma queda inesperada na transmissão ao vivo oficial da Casa Branca, que exibiu a mensagem: "Fique ligado, estaremos ao vivo novamente em breve." Esse problema técnico alimentou ainda mais os rumores crescentes, com alguns usuários interpretando como um sinal de preocupação em relação à saúde do presidente. Outro salto lógico, né? As especulações se intensificaram depois que o presidente Trump manteve um perfil público incomumente discreto, rompendo com seu padrão típico de aparições frequentes. Nem os problemas técnicos e nem a entrevista do J.D. Vance servem como uma prova de que Trump está morto. Servem, antes disso, como um exemplo de como nascem os boatos e de como esses boatos às vezes evoluem para teorias conspiratórias complexas e elaboradas. O que se faz nesses casos é juntar os pontos. Uma entrevista aqui, um problema técnico ali, às vezes dá para pôr no meio até uma macumbinha da Alcione. Quero mandar um recado pro Trump. Pro Trump. Tá saindo o som aí? Tá. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje, quando sair daqui, eu vou fazer uma macumbinha pra Trump. De leve. Aqui nessa terra. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, é macumba. Macumbinha. Será que a macumba deles é boa? Acho que não. Nada disso prova de que Trump já não está mais entre nós. Ainda assim, existem sinais de que algo não vai bem na Casa Branca. Trump costuma ter uma agenda pública movimentadíssima. Ele passou a maior parte dessa semana fora dos holofotes. E tem mais. Ele segue sem compromissos públicos agendados. Enquanto a conspiração pega fogo, a agenda presidencial está congelada. Eu já disse aqui. Ele tá lá num dos porta-aviões que eles enviaram
para Venezuela. Ele tá lá. Oxalá dá um tufão, um maremoto lá e bota todo mundo para correr. A primeira tentativa, eu estou falando isso porque já teve na primeira tentativa ali que o tufão não deixou eles irem. Mas por que não o segundo? Por que não o segundo? Ponto final em mais um textão, que eu encerro desejando ter sido capaz. Bem, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. Hoje eu fiz um react do canal do Avro. Vocês vão lá no Avro, que é Álvaro. Vocês vão lá no Avro. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e assistam os vídeos deles. Porque toda a honra e todo o trabalho é do Avro. Eu só estou aqui fazendo um react. Não se esqueça, o podcast Rádio Web Xixová ainda não funcionou, o podcast. Mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor, tocando somente flashback. Você entendeu? Eu disse flashback. Então, se você não gosta de flashback, nem apareça por lá. Mas eu também toco um pouquinho da música cristã, que para mim é música cristã. São músicas que quando o sujeito vem para o evangelho, mas ele gostava do samba, do pagode, enfim, do bolero, do tango, aí ele faz aquele tango gospel para poder ganhar dinheiro e manter viva a sua chama que ele sempre gostou. Para mim, louvor, você só canta para Deus e nada mais, e não ganha nenhum centavo com isso. Fui!